vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o coração aflito e o faz alcançar a paz.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho e especialmente para você e também para toda a sua família. No passado, os arautos tinham a responsabilidade de tocar suas trombetas para avisar aos moradores da cidade algo que estava por acontecer. Fosse uma guerra que se avizinhava ou a convocação dos moradores para uma festa que iria acontecer na cidade, o som das trombetas ecoava pelos campos, vales e montanhas, e todos podiam ouvir e atender aquele aviso. Um dos mais desejados e esperados anúncios que as trombetas faziam era o aviso de que o rei estava voltando, vitorioso na batalha, e o povo deveria entrar na cidade para recebê-lo e, em festa, comemorar e dar as devidas honras ao rei vencedor. Mas havia a necessidade de que todos, além de ouvir os diferentes toques das trombetas, também entendessem o que cada um anunciava. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para continuarmos conversando sobre o evento Trombetas e Festas. Quais os avisos que são ouvidos e vistos em todo o planeta e como a igreja deve reagir a esses avisos. Logo após, no quadro Organização e Método, vamos continuar abordando o tema Amor e Limite na Educação dos Nossos Filhos, com a doutora Késia Nunes. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a finalização do louvor ao lado de Deus, agora direcionado aos instrumentos melódicos. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréa Canal, dentro do tema Os Segredos do Livro de Cantares, vai falar sobre o seguinte assunto: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim, esse quadro que está sempre associado, a gente sempre faz questão de lembrar disso, à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você que assistiu a Escola Bíblica, você que estudou aquilo que foi apresentado na EBD para esta semana, você certamente vai aproveitar ainda mais esse quadro, esse momento em que nós estamos aqui conversando sobre aquilo que foi abordado lá na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E mais uma vez eu recebo aqui comigo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para nós abordarmos os assuntos. Daniel, Sérgio, Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos também. Amém.
Bom, a gente sempre traz aqui, no início do programa, mensagens que foram enviadas para nós. Nós gostamos muito dessa possibilidade de interação, de interatividade que o programa permite e que você faz com a gente. Você escreve para nós, é uma bênção. A gente lê o conteúdo que chega e a gente sempre escolhe duas mensagens para apresentar aqui. E nós vamos trazer agora 2 mensagens que foram enviadas. E para você enviar a mensagem, a gente já está colocando aqui na tela o QR Code. Como é que funciona isso, pastor? É simples, você aponta a câmera do seu celular para ele. Quando você fizer isso, você vai ver que no seu celular, o aparelho lá na interação sua com o seu celular, vai aparecer o pedido para você abrir uma página. Quando você abre a página, é o WhatsApp quem abre. E ali você pode escrever para nós, falando sobre a importância do programa para a sua vida, para a sua família. E também pode, se você desejar, enviar um vídeo, gravar um vídeo e mandar nesse mesmo número de WhatsApp. A gente recebe e escolhe sempre aqui alguns para trazer. E nós vamos aqui trazer 2 mensagens que foram enviadas para nós. Uma foi de Roseli Abrantes, ela é do Paraná, da cidade de Curitiba, e ela escreveu o seguinte: o programa é maravilhoso, pois complementa com seus ensinamentos a doutrina bíblica, principalmente o aspecto profético da palavra de Deus aqui que ela fala. Também Igor Mitelo, ele é de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido para mim e minha família como óleo de reserva na candeia. Que expressão bonita que ele escreveu. Nos abastecemos da bênção do Espírito Santo nas escolas bíblicas dominicais e as revelações transmitidas no programa transbordam os nossos corações. Então estão aí as 2 participações que nós trouxemos agora e você pode, para a próxima semana, também participar, seja por vídeo, seja por texto, né? Como a gente está vindo daquela realidade do evento Trombetas e Festas, que, aliás, a gente vai também abordar aqui no quadro Lições do Manaim. Hoje nós só trouxemos para você mensagens em texto, mas para a próxima semana, mande também o seu vídeo para a gente mostrar aqui no quadro Lições do Manaim. Queridos, nós estamos aqui ainda repercutindo o Trombetas e Festas, né? Que foi aquele evento grandioso, de uma magnitude, de uma abrangência, de um alcance notável, que já vivemos a 2ª edição dele. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, que foi a pergunta que foi feita, que me foi feita ali, mas agora vocês têm a oportunidade de responder. Por que esse título? Por que esse nome, Trombetas e Festas? Bem, muita coisa pode ser dita. Agora, em resumo, Josias, trombetas significa um instrumento musical. No passado era feito do chifre, do animal. Hoje você tem já outros tipos de trombetas, mas era usado no passado esse instrumento, esse mecanismo, para dar algum tipo de aviso. Para dar um aviso. Então, este evento, o principal objetivo dele foi proclamar o aviso de que nós estamos nos dias finais da proximidade ou da volta efetiva do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Então, no evento, vários fenômenos, vários fatos que estão profetizados na Bíblia foram trazidos e comparados com a realidade dos nossos dias como um aviso ao homem. Em festas, porque a igreja fiel vai viver a festa na eternidade, na vida eterna com Deus, mas também já vive uma festa, que é o banquete do Espírito Santo. A festa, ou as festas, né? Que o Espírito Santo promove para a igreja, para os servos, né? Os fiéis. E a grande festa que já está preparada também na eternidade, que são as bodas do Cordeiro, como diz a Bíblia, não é? O Sérgio citou bem aqui o aspecto da trombeta, né? No Velho Testamento, chamado shofar, que Israel se locomovia através do toque do shofar. Era um comando, Daniel? Eram comandos, eram avisos mesmo, né? Levantar o acampamento,
E anunciava também as festas. Israel vivia em festa, era a festa da lua nova. Havia diversas festas que eram anunciadas ou pré-anunciadas através do toque das trombetas, que era o chofar. A igreja fiel também, ela vive a festa da salvação, a festa do batismo com o Espírito Santo, a festa dos dons espirituais, a festa da palavra revelada, e ela também está ouvindo o toque das trombetas, que são os avisos solenes profetizados na palavra de Deus, anunciando a volta do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu vou ler alguns textos bíblicos aqui que corroboram com isso que vocês acabaram de dizer. Mateus 24, 33, a palavra diz assim: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, a gente pode fazer uma associação desse texto com a primeira abordagem que vocês fizeram, que é das trombetas, é o aviso. É um aviso. É um alerta, né, que é feito, e que aqui há um aspecto interessante, porque o texto diz assim: quando virdes todas essas coisas. Quais coisas? E outra coisa, outro aspecto que eu quero chamar a atenção aqui. Se no passado as trombetas, elas traziam um sinal audível, a palavra do Senhor está mostrando que os sinais que representam essas trombetas agora são visíveis. Exatamente. Né? Quando virdes estas coisas. E aí, quais coisas a gente vai destrinchar um pouquinho aqui esse aspecto. E o outro texto da palavra, que agora está associado com a segunda parte, que é festas, Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler alguns trechos entre os versos 9 e o verso 12. A palavra diz assim: depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Então isso aqui é uma festa que está prenunciada, certo? Outro texto dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Amém. Então, são essas associações que a gente faz em relação a sinais, trombetas, né, elementos de alerta, de aviso, e aquilo que, para o que nós estamos sendo chamados, que o que vocês falaram, né, a festa, as bodas do Cordeiro, a festa eterna que nós vamos ter na presença do Senhor, e aquilo que o Senhor tem feito conosco ainda. E eu fiz aquela colocação, quais coisas, porque o texto que nós lemos foi a profecia entregue pelo próprio Senhor Jesus. Mateus 24. Mateus 24, fala: quando virdes essas coisas, sabei da volta de Jesus, que ele está próximo às portas. E o próprio capítulo 24 enumera uma série de coisas, usando a expressão do próprio texto, que estão visíveis, como a multiplicação da iniquidade, do pecado, o esfriamento do amor, as guerras, pestes, doenças, terremotos, tudo nação isso contra nação, nação guerras, contra nação. rumores de guerras. Exatamente. Então, primeiro o Senhor Jesus vai listando tudo isso e diz: quando vocês virem tudo isso, eu estou próximo de voltar. É isso mesmo. E um aspecto, assim, eu gostaria de fazer um parêntese dentro do comentário que o Josias falou, que é muito interessante, a questão quando virdes, porque são sinais realmente visíveis para todo mundo, não só para a igreja. Muitos talvez ignorem ou ignoravam muitos, né, a respeito que esses sinais, esses eventos, esses acontecimentos estão profetizados na palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, muito bom, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja fiel, que tem os ouvidos espirituais, podemos assim dizer essa linguagem, quando ela vê esses sinais acontecendo, ao mesmo tempo é como se ela estivesse ouvindo também o toque de uma trombeta. Porque é o anúncio da profecia. Amém. Entendeu? Coisa interessante.
Daniel, dentro disso que você acabou de falar, e aqui eu coloco para vocês esse aspecto, depois eu vou ler mais um texto bíblico para que vocês discorram sobre isso, comentem. Outro dia eu tive com o pastor Gedeuti num evento que aconteceu no quartel da Marinha, onde ele serviu, né, ele foi dentista no quartel da Marinha. Eu estava lá também. Você estava lá, Daniel? Isso, você lembra então? Lembro. Então, naquele dia, você lembra que ao final daquele momento, houve um toque do corneteiro, né? A corneta ali fez um toque, que era um toque específico para aquela homenagem que se prestava ali ao pastor Gedeuti. E eu entendo o seguinte, se as trombetas, elas, ao tocarem, elas estavam dando uma alerta, é natural que para cada situação diferente houvesse um toque diferente. Claro. E era preciso que quem ouvisse, não apenas ouvisse o toque da trombeta, mas entendesse o aviso que aquele toque estava trazendo para que pudesse reagir. Está chegando o exército inimigo aqui, tinha um tipo de toque e as pessoas corriam para a cidade para se protegerem. O rei está voltando, um outro tipo de toque para as pessoas correrem e se prepararem para receber o rei. Então os arautos tinham os seus toques diferentes e cada toque tinha um significado. Então, eu entendo que o momento profético que nós estamos vivendo, eu queria que vocês comentassem isso depois que eu lesse o texto, os toques estão aí. O problema é que as pessoas não entendem o que esses toques estão querendo dizer. Ou entendem e simplesmente optam por ignorar. Por ignorar. Vamos lá, vamos ler. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 a 5, diz assim: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Outro trecho: sobrevirá repentina destruição. Mais uma parte diz assim: como as dores de parto àquela que está grávida, e, de modo nenhum, escaparão. Já um outro trecho: já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E aqui um trecho final: vigiemos e sejamos sóbrios. Diante desse contexto, então, que comentário vocês podem fazer desse texto? Esse texto tem tudo, né? Depois você fala, é muito abrangente, né? É muito abrangente. E eu gostaria de fazer ainda mais um parênteses sobre o detalhe que o pastor Josias comentou agora há pouco, sobre o toque. Cada toque é uma reação, um posicionamento, não é? Então, o texto de Mateus 24, o Senhor Jesus profetizando a respeito dos sinais, dos eventos, dos avisos, não é? Sobre que antecederiam, que avisariam a todos que a volta dele estava próxima. É preciso realmente ter discernimento para entender. E a missão do Espírito Santo, o Espírito Santo quer fazer isso. Ele quer testificar no coração do homem, dar discernimento ao homem de que o momento que nós vivemos é um momento especial no aspecto do plano profético de Deus. Amém. Bem, eu vou falar um pouquinho do texto. Sim. Porque começa essas expressões destacadas. Virá como o ladrão de noite. É porque não há um dia, um horário marcado para o Senhor Jesus voltar. Então, a palavra de Deus faz essa comparação, essa ilustração, para mostrar que pode ser a qualquer dia, a qualquer hora. Daí a necessidade de nós estarmos prontos. A repentina destruição são todos esses avisos, são as crises mundiais, crises familiares, humanitárias, energéticas, das guerras, crises religiosas, tudo isso que vai destruindo a natureza, é verdade, vai destruindo a produção agrícola, a pecuária, destrói pessoas, mas, acima de tudo, valores, famílias. É a destruição que nos cerca. Agora, o texto continua dizendo assim, e aqui é voltado à igreja, ao crente. Vocês já não estão em trevas.
Por quê? Porque há uma igreja, um povo que tem a luz, que é a revelação. Batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, que foi além do mistério, que se descortinou, que foi aberto para a igreja do Senhor. Então, a igreja fiel, ela está na luz, na revelação, mas é necessário vigiar e ser sóbrio, quer dizer, dar seriedade a tudo que está sendo E pregado. essa expressão, vigiemos e sejamos sóbrios, reforça o mesmo aviso que o Senhor Jesus deu nos evangelhos: vigiai e orai. Amém? Então, esse aspecto da vigilância envolve o temor a Deus, envolve a fidelidade ao Senhor, envolve a comunhão. E tudo isso se fortalece através da oração, que traz a sobriedade, isto é, o equilíbrio, para vivermos esse tempo que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Bom, o que nós estamos percebendo é que há muitos que estão vendo tudo isso, só não conseguem entender o que significa tudo isso acontecendo no mundo, né? Que as pessoas estão assustadas com aquilo que acontece à nossa volta, tudo isso está previsto na palavra de Deus como sinais da volta de Jesus, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E como o Daniel disse, né, é a missão do Espírito Santo e a igreja que reverbera a voz do Espírito Santo, de que todos entendam que tudo isso que acontece à nossa volta são os toques das trombetas, ou seja, são os anúncios, os avisos, os alertas de que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Agora, há um aspecto interessante desta mensagem, é que, como servos de Deus, como pregadores do Evangelho, nós poderíamos estar abordando diversos assuntos, que são assuntos do dia a dia das pessoas. Você está enfermo, Deus pode curar. Você precisa de uma bênção, Deus pode te dar, como Jesus fez isso inúmeras vezes nos Evangelhos. Ele pode operar na sua vida em relação ao problema que você está vivendo hoje. Diga-se, ontem mesmo, ou essa semana, você testemunhou no seminário no Manaim, na própria escola bíblica. Isso. Quantas experiências de pessoas curadas, libertas, abençoadas. Exatamente. Ou seja, Deus está operando. Pode voltar, Josias. Mas o que acontece é o seguinte: a mensagem que nós estamos pregando aqui, aquilo que estamos discorrendo aqui, é uma mensagem que não aponta para essa vida. Amém. É uma mensagem que aponta para a vida eterna. O que diferencia a igreja que vive o que a Bíblia fala sobre esse momento é exatamente a compreensão, o discernimento e a pregação de uma mensagem que alerta para aquilo que está por vir. E esse por vir é algo eterno, não é uma coisa, não é um dia que vai acontecer alguma coisa. Não, nós estamos falando de uma coisa eterna, de uma experiência eterna, e que é nosso papel, porque isso é o Evangelho de Cristo. E eu vou ler um texto da Bíblia que vocês comentem dentro desse contexto, que está na carta a Tito, no capítulo 3, verso 7, e que diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Que comentário que vocês podem fazer a esse respeito? Dentro desse comentário que você fez há pouco, Josias, antes da leitura desse texto, o versículo que inaugurou o evento foi Joel 3,14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. O que eu estou querendo frisar com isso aqui? Eu tomei várias decisões hoje, você tomou, Josias tomou, a senhora tomou. Que hora você saiu de casa, que caminho você escolheu para passar com o seu carro, não é? Etc. O Josias decidiu que paletó usar, eu também. Então, mas essas decisões são para esta vida. Agora, o vale da decisão
que o profeta Joel fala é a decisão, é a maior decisão do homem. Porque é a decisão para a vida eterna. Amém. É a esperança da vida eterna. Então, a história, quem governa a história não é o homem. Quem governa a história é o profético. E tudo está convergindo para este vale da decisão. Nós, pela graça de Deus, pela misericórdia, a igreja fiel, podemos dizer, ela já tomou a decisão. Ela escolheu já Jesus. Ela decidiu-se pela salvação. Decidiu-se pelo céu, pela vida eterna. Mas o Senhor vai dar oportunidade a todos Amém. de tomarem essa decisão. E alguém pode até estar conosco e se perguntando, tá tudo bem, mas vem cá, e o dinheiro que está faltando, e a doença, e o problema com o filho, isso, aquilo. Quem deposita a sua esperança na vida eterna, aceitando Jesus como Salvador, o seguindo como o principal da sua vida, ele mesmo prometeu, e ele não falha, que as outras coisas serão acrescentadas. Não são algumas, não. Não, São todas as demais coisas. Então, ele não deixa de abençoar. Agora, nossa esperança não pode estar nestas coisas que perecem, que passam. Tem que estar na vida eterna. Glória a Jesus. Bom, nós comentamos aqui sobre tudo que acontece à nossa volta. E há um sentimento que, creio eu, é geral, e tanto eu creio que a maneira como as pessoas estão reagindo nesses nossos dias é uma prova de que esse sentimento é geral, que o mundo está indo numa direção que ninguém sabe qual é, mas sabe que não é muito boa, que tudo que acontece à nossa volta está fazendo isso, que as pessoas, como as pessoas estão reagindo, como as pessoas estão lidando, o ser humano está lidando com o outro ser humano, enfim, há diversos elementos que estão acontecendo diante dos nossos olhos que chamam a atenção para isso, para onde o mundo está indo. Há uma expressão que foi muito bem cunhada aqui, o mundo está desabando, quer dizer, as coisas estão desmoronando, valores, instituições, quando eu digo instituições, uma delas é a família, por exemplo. Há uma apreensão global. Né? Global, as pessoas estão generalizada, né? Com tudo que está acontecendo à nossa volta. Eu vou ler um texto da palavra e pedir um pouquinho que vocês comentem sobre o texto e sobre esse tema. Judas, capítulo 1, versos 18 e 19, esse texto diz o seguinte: os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Que abordagem que a gente pode fazer desses aspectos? Fala do último tempo. Exatamente. Então, está falando pelos avisos profetizados na palavra, está falando do tempo que nós estamos vivendo. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso. Ao mesmo tempo, o texto diz que haveriam escarnecedores, aqueles que queriam desprezar esses avisos, desprezar a salvação. Até zombar. Andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Então, há também o aspecto não só material, geofísico, mas o aspecto moral das pessoas, causando divisões sensuais que não tem o Espírito, que o Espírito Santo não está nesse tipo de coisa, né, Sérgio? É por isso que nós podemos reafirmar, Josias já até falou alguma coisa, que toda essa todo esse desmoronamento familiar, social, moral, da sociedade, e isso não é restrito ao Brasil, é no mundo inteiro. Essa queda se deve ao último tempo.
é mais um aviso. Jesus está às portas. Exatamente. Aí eu faço uma pergunta direta para vocês. E qual o nosso comportamento diante dessa situação? O nosso comportamento, que a palavra nos ensina, é um comportamento de vigilância, de sobriedade, de obediência, de fidelidade ao Senhor. Até porque, como está na palavra, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos de Jesus. Nosso coração não é mais nosso. Aquele que aceitou o Senhor, vive na presença dele, o coração dele é do Senhor Jesus, é templo do Espírito Santo. Então nós estamos no meio disso tudo. Agora, nossa mente está na Nova Jerusalém, na eternidade. Então é a vida em obediência. Glória a Jesus. Vamos ler aqui 2 textos de sequência. Romanos, capítulo 1, versos 5 e 6, diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que também corrobora com isso, diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, o Senhor está nos ensinando tudo. Amém. A palavra nos ensina tudo que nós precisamos para vivermos esse momento. Porque não é uma obediência, como vimos no texto anterior, cega, numa coisa ilusória, num discurso, numa promessa de uma pessoa, uma utopia, uma ficção, não. É uma obediência como fruto da fé, de uma fé que vem de cima, que é uma operação do Espírito Santo no coração do homem. Quando nós temos essa fé, nós só queremos obedecer e servir ao Senhor e a Ele sendo de Jesus Cristo e sendo também fiéis até a morte, para receber o nosso bem maior, Glória que é a coroa da vida. A coroa da vida. Amém. Daniel, chegamos naquele momento em que a gente sempre pede que você faça uma abordagem, uma conclusão direta para aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que está nos assistindo. Queridos, diante de tudo que estamos vendo e também vivendo, mais do que nunca é preciso buscarmos a direção segura do Espírito Santo, que é aquele que pode nos dar uma fé transformadora, redentora e salvadora. Somente essa fé que vem de cima, que vem de Deus, é capaz de levar o homem a viver em obediência e comunhão, e assim amarmos a vinda gloriosa do Senhor Jesus e caminharmos firmes na presença de Deus, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Como está a minha vida, a sua vida, diante de Deus? Estamos preparados para a vinda gloriosa do Senhor Jesus? Hoje é o momento ideal, propício, para todos pedirmos uma experiência, uma bênção do Senhor e estarmos prontos para ouvirmos o toque da última trombeta. Amém. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Bom, meu querido, você que está nos assistindo, você que já está acostumado a assistir esse programa, já sabe o que vai acontecer agora. Nós vamos mostrar mais um QR Code. E eu disse mais um porque ele é diferente daquele primeiro que nós mandamos. O primeiro QR Code, lá no início do programa que a gente apresentou, quando você aponta o seu celular para ele, né, você habilita a sua câmera do celular e aponta para aquele QR Code, ele te direciona para o WhatsApp e ali você escreve o que é que o programa significa para você, você interage, dá a sua opinião acerca do programa. Esse agora é que quando você fizer esse procedimento, na hora que abrir o WhatsApp, ali vai haver uma pergunta, uma questão, uma proposta para você fazer um comentário. E esse comentário que você vai fazer vai nos ajudar
a fazer a próxima edição do Lições do Manaim. Na semana passada, nós apresentamos o QR Code e escolhemos e vamos compartilhar com você aqui 2 comentários que chegaram para nós. Um chegou da cidade de Jequié, ali na Bahia, e da nossa irmã Naná Alves Alencar, e ela fala sobre a última mensagem. Quando será pregada a última mensagem? Ela responde: hoje, agora. A mensagem é a que ouvimos, pois o tempo profético que vivemos nos alerta a estarmos preparados. Então, é a igreja que ouve a mensagem do Espírito Santo e repercute a mensagem do Espírito Santo. Qual será a última mensagem? Arrependei-vos, é a mensagem da salvação. Quem será o mensageiro? A igreja fiel na direção segura do Espírito Santo. Dentro desse mesmo tema, Paulo Galhardi, ele é de Connecticut, nos Estados Unidos, ele envia as respostas a essas 3 perguntas. Quando será pregada a última mensagem? Ele diz: hoje, antes da grande tribulação. E a igreja não vai participar da grande tribulação. Qual será a última mensagem? A mesma resposta que a irmã respondeu antes: arrependei-vos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e isso corrobora com aquilo que foi trazido no programa de hoje. A terceira pergunta: quem será o mensageiro? O Espírito Santo, através da Igreja Fiel. Estão aí as respostas que foram enviadas, ou 2 das respostas que foram enviadas, e a gente está compartilhando com você. E o QR Code continua na tela, porque você pode também apontar a câmera do seu celular. Algumas pessoas dizem que fazem questão de fazer no final do programa, pela curiosidade de saber qual o tema da próxima edição, qual a pergunta, e participarem, então, lembrando, né, pastor José, desculpa interrompê-lo, que essas 3 perguntas foram as perguntas finais do evento Trombetas e Festas. Trombetas e Festas. Queridos, mais uma vez foi um prazer esse momento, esses minutos, poucos minutos que a gente tem a oportunidade semanalmente de estar aqui. Uma alegria, paz do Senhor para vocês. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Pai do Senhor, Josias, Daniel e a todos também. Glória a Jesus. Agora você assiste ao quadro Organização e Método, e nele a doutora Késia Nunes dará continuidade ao tema Amor e Limite na Educação dos Filhos, tomando a Bíblia como referência de fé e prática. A paz do Senhor Jesus. No mês de novembro, vamos permanecer tratando do tema Amor e Limite na Educação dos Filhos, tomando a Bíblia como referência de fé e prática. Nesse episódio, vamos falar da contribuição de um versículo. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Qual a contribuição para as famílias no relacionamento dos pais com os filhos? Provérbios é um livro de conselhos preciosos. O escritor principal é o rei Salomão, conhecido como o mais sábio dos reis. Salomão, profeticamente, aponta para a figura do Espírito Santo, que orienta nossas vidas neste tempo. A contribuição dos provérbios é orientar para a sabedoria, de modo conciso e prático, para ser mais facilmente gravado e declamado por nós e por nossos filhos. Este texto, em especial, trata de uma orientação com consequência, de um mandamento com promessa. Educa a criança. O que temos nesse trecho? Profeticamente, educar tipifica a doutrina, a presença de Deus Pai. A criança tipifica a obra do Senhor em nossa vida. Com a doutrina se educa a criança, ou seja, é com a palavra que nos fortalecemos em alimento, em experiência, em mistério, em conversão e mudança de vida. Louvado seja o nosso Deus pela sua palavra que nos sustenta. É o Pai, é a palavra, é a nossa vida espiritual. Doutrina não é lei, é vida no Espírito Santo. E para os nossos dias, quem educa? Os pais. É preciso posicionar nossa função, o que o Senhor confiou a nós. O nosso trabalho não é só a vida profissional e a igreja, mas arrumar a nossa casa, a nossa família. Esse é o principal modo de contribuir com as demais estruturas, como a igreja, a escola, as empresas, a nação, o reino de Deus. Família, nossa prioridade,
nosso trabalho, nosso investimento, nossa bênção. Muitos têm formado, influenciado, mas essa função é especialmente dos pais. E qual a fonte da educação? A Bíblia. Uma coisa é a nossa opinião e os ditos populares, outra coisa são os mandamentos do Senhor. Neles não há erro. Por isso, buscamos fontes nas ciências humanas e sociais que estão articuladas ao que aprendemos com a Bíblia. Educar, ensinar, mediar é tão sério que é mencionado no Velho e no Novo Testamento para crianças, adolescentes e jovens. E o que isso quer dizer? Que a Bíblia está acima da família toda. Ela corrige pais e filhos e não apenas os filhos. É a principal autoridade. Nossos filhos precisam aprender a amar a Deus e a Bíblia e reconhecer a autoridade do Senhor sobre a nossa casa. Por isso, tão importante quanto conhecer é se apropriar, viver os ensinos da palavra. Muitos zombam da Bíblia, da nossa dedicação à obra do Senhor, da nossa postura, mas nós vamos ensinar os nossos filhos que ela é verdade, que Deus é verdade, que temos um Pai de amor verdadeiro. O ensino é de Deus, por meio da Bíblia, nossa referência de verdade, de fé e de prática. E para quem é o ensino? Para a criança. Você conhece bem os seus filhos? Quais as suas demandas nos diferentes tempos de vida, como bebê, criança, adolescente, jovem? Você sabe o que é importante para os seus filhos hoje? Conhece o que pensam, o que precisam, os seus medos, seus anseios? Preste atenção em suas linguagens. Eles falam mesmo sem conversar. Estar calado ou muito quieto também diz muita coisa. Precisamos ser criteriosos para conhecê-los bem, ver e identificar o que está acontecendo. Ouvir, notar o que falam diferente, quais as suas referências. Sentir o que estão precisando. Em cada fase é uma demanda nova. As pessoas são diferentes, os filhos nem sempre compreendem o que se passa com eles, precisam de nossa atenção para se conhecerem, para aprender a se expressar e serem ouvidos. Não podemos nos dedicar apenas em falar, mas em ouvir, compreender, conhecer para orientar melhor. Nossos filhos não podem ser mais conhecidos pelos amigos ou professores, mas por nós. Nós vamos agora compartilhar uma experiência e convidamos os irmãos a fazer o mesmo escrevendo para o e-mail contato@radiomanaim.com.br. Um de nossos adolescentes estava teimando com o pai que se aborreceu na correção e disse que não iria mais corrigi-lo e iria deixá-lo solto como os colegas de sala. No outro dia, o pai foi surpreendido por um bilhete deixado pelo filho, com um pedido que dizia assim: "Por favor, não me deixe livre. Eu não quero ser como os meus amigos. Por favor, pelo amor de Deus." Irmãos, eles podem demorar em obedecer, mas compreendem bem o que é ter pais comprometidos em ensinar a verdade. E que segurança é essa? Da palavra que educa a criança. Irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade de ver todos os dias o que precisa ser ajustado para não crescer em nossas casas como um problema maior. Tem algo errado por aí? Ajuste, interceda, ore, mas haja logo. O Senhor nos dará sabedoria com base na palavra sobre essa intervenção. Então, quem educa? Os pais. Para quem é o ensino? Para as crianças. Qual a fonte do ensino? A Bíblia. A família é o nosso maior investimento. Só o limite traz arrogância, só o amor traz permissividade. Nós vamos aprender a vencer em temperança, com amor e limite na educação dos nossos filhos. Temos sim um desafio nesse equilíbrio e vamos permanecer firmes juntos, lutando pelas nossas famílias, como servos que conhecem, se apropriam e vivem a palavra. No próximo episódio, permanecemos tratando deste texto. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Você já sabe que há instrumentos diferentes e com características sonoras também bem diferentes. Há instrumentistas que tocam instrumentos de percussão, outros as cordas, os metais. Hoje a tia Janaína vai trabalhar com os melódicos, como a escaleta, a flauta, o violino e o piano.
O louvor que ela vai trabalhar é Ao Lado de Deus. Então eu vou dar aquele aviso que eu sempre dou, você já sabe. Para tocar bem esse louvor, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, classes, irmãos e amigos. Muito bom estarmos juntos para compartilharmos as bênçãos e aprendermos mais um pouquinho. Falando em compartilharmos as bênçãos, na semana passada mostramos alguns momentos maravilhosos da visita que fizemos em Nova Venécia, Espírito Santo, na Igreja da Pedra, que está no ministério do pastor Luiz Carlos Escusato, que agora irá compartilhar conosco o seu testemunho. Vamos assistir? Sou a irmã Janaína, passou a todos. Nós temos tido grandes resultados, grandes experiências com este trabalho da Bandinha, o louvor das crianças, intermediários e adolescentes. Nós temos visto, primeiramente, por parte delas, uma alegria, né, nos seus corações, porque elas amam o louvor. E isso tem influenciado toda a igreja. Os irmãos têm sido mais elevados. Os irmãos, eles esperam o louvor das crianças cantarem no culto, né? A gente vê pais chegando nas lágrimas porque os filhos estão tocando no culto do Senhor. Então a igreja toda abraçou esse trabalho. E nós temos visto pais que não fazem parte da igreja, pelos seus filhos visitarem nossas igrejas. Então, para nós, como pastores, né, temos tido grandes alegrias, grandes experiências, fruto desse trabalho, né, que tem algum tempo já instituído aqui na nossa coordenação, mas com certeza tem tudo mais para crescer ainda mais no nosso Amém, pastor. Muito obrigada. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Agora quero falar com vocês que tocam instrumentos melódicos. Escaleta, flauta, violino, piano. Estamos aprendendo o louvor ao lado de Deus. Já aprendemos a introdução, o instrumental que tem após o coro para entrarmos na segunda estrofe e hoje vamos aprender o instrumental para finalizar o louvor. Vamos lá? O primeiro tempo será também uma pausa, de semínima. E nós vamos iniciar tocando a nota Si. Observe, o primeiro e o segundo compasso será as mesmas notas que está no instrumental que fica antes da segunda estrofe. Nós vamos mudar no terceiro e quarto compasso. Observe essa letrinha. Isto é uma dinâmica. A partitura está dizendo para, nestes compassos, você ralentar. Você vai diminuir o tempo. Então vai ficar desta forma. A tia vai contar o primeiro tempo de pausa e vou solfejar. 1. Si, Lá, Sol, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol. Amém? Vamos fazer? Vou pegar a minha escaleta. Quinto dedinho na nota Si. E vamos passar essa primeira vez bem devagar. Vou contar o primeiro tempo de silêncio e vamos entrar. 1. Vamos novamente? 1. Vamos fazer um combinado? Vai ser um para casa. Podem anotar. Tocar de 15 a 20 minutos todos os dias. Não só o que aprendemos hoje, mas também a introdução e o instrumental para entrar na segunda estrofe. Combinado? Vamos treinar bastante, que na próxima aula teremos um desafio. Abraço para vocês e a paz do Senhor. Qual a sua experiência de buscar ao Senhor?
Quantas vezes por dia ou por semana você ora, canta louvores, separa um tempo para buscá-lo? Tenho certeza que você sabe que Deus ama as crianças, os intermediários e adolescentes e quer falar com vocês da mesma forma como fala aos adultos da igreja. Mas é preciso entender que há um tempo para a realização do projeto de Deus e para podermos ter uma experiência real com Ele. Em breve, Jesus arrebatará a sua igreja e aqueles que aqui vivem, que vivem nesse mundo, não poderão mais buscá-lo. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréa Canal vai falar sobre o tema Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu cumprimento a todos, em especial as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. E nós continuamos o estudo dos ensinos proféticos do livro de Cantares de Salomão. Esse livro, além de fazer referência a figuras da natureza, também se refere aos momentos do dia. E hoje vamos iniciar o capítulo 3, que fala do final do dia, que é a chegada da noite, e sobre como devemos agir nesse momento. Então vamos ler a palavra de Deus. Todos juntos, de noite, busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Cantares 3, versículo 1. Nesse texto, a noiva, que é a igreja, ela sai à procura do seu amado Jesus. E ela diz assim: busquei-o e não achei. Mas por que ela não achou? Porque ela buscou na cama. É um símbolo do comodismo. É como se ela dissesse: eu busquei do meu jeito, de acordo com a minha vontade. Mas o jeito de buscar o noivo, Jesus, não é do nosso jeito, mas é da forma que a palavra de Deus nos orienta. Acontece que a noiva, que é a igreja, ela logo percebe que no comodismo ela não encontra Jesus. Então, ela muda de atitude e diz: levantar-me-ei. Essa é a continuação do capítulo 3. O levantar fala de uma decisão de mudança, uma tomada de posição, de busca. A noiva está de pé. E como buscar o noivo? Como nós buscamos Jesus? Com diligência, de todo o nosso coração, sem vacilar, sem parar na caminhada. A palavra tem esse ensino para nós. Vamos ler em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos a Jesus de todo o nosso coração, nós encontramos a salvação, a vida eterna e também temos muitas experiências na sua presença. Então, queridos, não basta aceitar Jesus como Salvador e depois ficar acomodado. É preciso vigiar, buscar o Senhor de todo o coração. Isso é o preparo para a volta de Jesus. E a verdade é que nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele vai voltar. Então, temos que estar preparados a todo momento. E Jesus contou uma parábola para nos ensinar isso. É a parábola da dracma perdida. Está em Lucas 15, versículo 8. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Dracma é uma moeda de valor. E a mulher dessa parábola, ela tinha 10 moedas, mas ela perdeu uma. E qual foi a atitude dela quando percebeu que havia perdido uma das suas 10 moedas? Ela simplesmente deixou para lá, não se importou? Não, ela se levantou, acendeu a candeia e procurou a moeda com diligência, com interesse de encontrar, com zelo. O coração dela estava naquela busca. Ela não deixou para depois. Ela logo varreu a casa e achou
a dracma perdida. Então, agora vamos aplicar esse ensino na nossa vida. A dracma, a moeda que aquela mulher perdeu, é um símbolo da nossa salvação, que é a coisa mais importante da nossa vida, certo? A dracma perdida representa a nossa salvação. Agora, a candeia que a mulher acendeu, a candeia acesa, representa o coração cheio do Espírito Santo de Deus. O nosso coração cheio do óleo do Espírito, queimando e clareando tudo, nos fazendo ver tudo que está à nossa volta. E a atitude de limpar a casa é limpar o nosso coração de tudo que não agrada a Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, candeia acesa, vê o que não agrada a Deus e pede perdão ao Senhor, clamando pelo poder do sangue de Jesus. Então, vamos resumir como buscar ao Senhor de todo o coração. Tire um tempo do seu dia para orar, ler a Bíblia. Coloque isso como prioridade. Participar dos cultos, ensaiar um instrumento para louvar o Senhor também é muito importante. Com essas atitudes, diariamente, o Espírito Santo que habita em nós vai acender a nossa candeia e o nosso coração sempre vai ficar limpo da sujeira do pecado. Queridos, Jesus breve virá e nós não sabemos exatamente quando. A Bíblia registra em Marcos 13:33, nós vamos ler juntos. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos. Então, esse é um ensino, é um alerta, um despertamento para nós. Vamos vigiar e buscar o Senhor enquanto há tempo. Servir ao Senhor deve ser a nossa prioridade e a maior alegria da nossa vida. Candeia acesa todo dia, vigilância, oração, leitura da palavra, coração transbordando da presença do Espírito Santo a todo o tempo. Por quê? Porque queremos estar preparados para a volta de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Ele virá no meio da noite, o noivo vem buscar a noiva amada. Ele vem pra ir a Nova Jerusalém, resgatará o povo que anda na luz. Os dias são de trevas, eu sei, mas para a igreja brilha a glória de Cristo Jesus. Enche tua candeia, deixa brilhar, deixa o Espírito Santo
Em todas as edições desse programa, a gente sempre termina o programa lembrando de uma oportunidade que você tem de ter uma experiência com o Senhor, um projeto que é maravilhoso e que você pode participar e até se beneficiar desse projeto. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E é muito simples de você participar, é só fazer uma ligação. E mais, tá? Essa ligação é gratuita e você pode fazer em qualquer dia, qualquer horário, sempre que você precisar. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. O que vai acontecer quando você ligar? Do outro lado da linha, alguém vai atender o telefone, vai ouvir o que você tem a dizer, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E olha só, tudo isso totalmente gratuito. Se você quiser, você pode apontar a câmera do seu celular também para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número. E aí você já vai ter o seu aparelho redirecionado para essa ligação. E quando você ligar, se você acha que alguém vai te pedir alguma coisa, não vamos pedir nada. Estamos dando de graça aquilo que de graça recebemos, é o que a Bíblia nos ensina. E você vai ter a bênção, vai receber a bênção de ser assistido e poder fazer isso sempre que você desejar ou se você precisar. Você quer conhecer também mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É muito simples. É só acessar as nossas redes sociais. E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. São 2 aplicativos gratuitos. Nas lojas de aplicativos do seu sistema operacional, você encontra lá de graça. Na Rádio Manaim você ouve mensagens bíblicas e louvores 24 horas por dia e ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E você que está nos assistindo aqui no nosso canal do YouTube, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, eu quero dizer uma coisa. Além do Anunciando o Evangelho Eterno, além desse programa, você tem uma quantidade muito grande de conteúdos disponíveis para você assistir, conteúdos para toda a sua família. Mas eu quero chamar a atenção para um deles, esse é especial e você não pode perder. A Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos, pontualmente, às 10 horas da manhã, tá certo? E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos aqui, mais uma vez, para falarmos sobre as coisas de Deus. Maranata, o Senhor Jesus vem! Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja.
Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.